Quando Aster foi arrastado para a casa principal de Elmheim, ele já sabia que não seria uma simples reunião de família. Os anciãos o convocaram para julgá-lo pelo caos que causou, e no momento em que ele ficou diante deles, a tensão se tornou mortal. Na frente de toda a sala, Zenis exigiu provas da lealdade de Heffred, ordenando que ele matasse seu próprio filho. Mas em vez de baixar a cabeça, Heffred escolheu Aster sem hesitação, mesmo que isso significasse a destruição de toda a sua casa. Esse foi o momento em que tudo mudou. Sem mais razões para ficar em silêncio, Aster rasgou sua camisa e revelou as 7 asas em suas costas, deixando os anciãos paralisados em choque. A razão pela qual esse poder aterroriza a todos é simples. O emblema da asa é a fonte do poder mágico, e nenhum humano em centenas de anos já possuía 7 asas. Esse nível de poder era dito pertencer apenas ao clã dos espíritos, a própria origem dos emblemas. Mas como ele obteve esse poder? Em um lugar duro e frio, Aster, com um corpo machucado, se aproximou de seu pai com uma intenção de matar a avassaladora, após afirmar que seu pai o enviou para uma emboscada para se livrar dele. O homem admitiu isso, chamando Aster de aquele sem asas, razão pela qual ele tinha que morrer, para parar de trazer ridículo à casa de Elmheim. Ao falar sobre a família Elmheim, eles são a maior casa marcial do continente e são encarregados de proteger a família real. O chefe da casa é Roderick Elmheim, pai de Aster, que é o único que possui 7 asas em todo o reino. Ele uma vez salvou Aster, que estava à beira da morte em uma tempestade de neve, e para pagar essa dívida, Aster fez tudo o que Roderick lhe pediu. No entanto, Aster não tinha nada para retribuir ao pai, porque não possuía asas. O emblema da asa é basicamente a prova do poder mágico de uma pessoa, e quanto mais asas, maior humana. Como ele era o único na casa do Cal que não tinha asas, seus irmãos basicamente chamavam Aster de sem asas. No entanto, Aster continuou pegando a espada para praticar todos os dias, esperando que um dia sua devoção fosse recompensada. No final, ele e seu esquadrão foram enviados em uma missão condenada ao fracasso, mas ele conseguiu sobreviver à provação. Agora ele está ferido e exausto, mas guarda rancor de seu pai, que o descartou. Aster diz a Roderick que ele acreditou nele e o seguiu, mas ele o apunhalou pelas costas como recompensa. Roderick ridiculariza Aster, perguntando que expectativas ele achava que tinha como uma ferramenta e o manda embora, pois já terminou de usá-lo. No entanto, nas profundezas, Aster está consumido pela raiva e avança em direção a Roderick com sua espada. Ele se odeia por seguir Roderick cegamente enquanto se chama de idiota patético. A espada de Aster atinge Roderick, mas não deixa nenhuma marca. De repente, Aster é contido por trás por uma espada de mana e 2 jovens aparecem atrás dele. Um deles corta seu braço esquerdo enquanto o outro corta sua perna direita. Aster grita de dor ao colidir com o chão, sangue jorrando de sua boca. Acontece que esses 2 são seus irmãos, e eles o zombam enquanto ele jaz imóvel na neve, dizendo-lhe que ele sempre permanecerá sem asas, não importa o que aconteça. Eles ainda o zombam, dizendo que ele está tão bem enquanto rasteja pelo chão. Aster soca o chão em frustração, perguntando a Roderick por que ele se deu ao trabalho de resgatá-lo quando era um bebê, se sabia que apenas o descartaria mais tarde. Roderick se inclina para dizer a Aster que ele está entendendo tudo errado, porque ele nunca teve qualquer uso para ele em primeiro lugar. Roderick menciona que o que ele precisava era do poder das 7 asas que residiam dentro de Aster. Aster fica confuso com isso, e Roderick acrescenta que sua mãe era na verdade bastante útil porque gerou a semente que serviria a seus propósitos. Depois de dizer isso, Roderick se afasta, deixando Aster com várias perguntas em sua mente. Ele estende a mão em direção a Roderick, pedindo-lhe que lhe conte tudo, mas seus irmãos o golpeiam com entusiasmo, empurrando suas espadas em suas costas enquanto ele lentamente perde a consciência. Aster questiona seu propósito, perguntando se ele foi apenas nascido para morrer sem sentido em primeiro lugar. De repente, tudo fica tão quente, e quando ele abre os olhos novamente, se encontra em uma neve espessa. Ele olha ao redor desesperadamente e percebe que está no corpo de um bebê, deixando-o se perguntando se esse corpo realmente é dele. Dormindo ao seu lado está uma mulher morta que o estava segurando em seus braços. Aster usa o poder da busca para verificar todos os lugares e percebe que homens armados estão procurando por ele e pela mulher morta. Surpreendentemente, ele ouve que eles estão trabalhando para Roderick e planejam recuperá-lo para que possam devolvê-lo a Roderick. Isso imediatamente traz de volta sua memória sobre como foi encontrado em uma noite como aquela durante uma nevasca.
de repente, e Aster percebe que pode ter retornado ao passado. No entanto, ele não quer concluir isso ainda, e acha que confirmará mais tarde, mas primeiro ele precisa escapar. Ele sabe que permanecer na mesma posição só o deixaria cair novamente nas mãos de Roderick. Mesmo sendo um bebê, Aster começa a rastejar pela neve severa com mana infundida em suas mãos, apenas para conseguir escapar o mais rápido possível. Mesmo que o clima seja severo e ele já esteja cansado, Aster não tem desejo de se segurar, porque sempre rastejou em sua vida passada, e planeja fazer a mesma coisa para sobreviver, não importando o que aconteça. Depois de rastejar tanto, ele acaba desmaiando, e momentos depois é descoberto por Heprid, o chefe da casa Heprid, que é um visconde. Sua filha, Hifrid, segura Aster em suas mãos, se perguntando por que há um bebê em um lugar tão estranho. Hifrid olha para o rastro deixado na neve por Aster e percebe o quão longe ele chegou, deixando-a totalmente impressionada, mas ao mesmo tempo com perguntas sobre quem Aster é. Quando Aster finalmente acorda, ele se encontra sendo observado por um monte de garotas pequenas que querem brincar com ele. Aster entra em pânico porque não consegue entender o que diabos está acontecendo ao redor dele. Assustado com o que quer que esteja acontecendo, ele pula e começa a rastejar para longe, mas as garotas o perseguem, dizendo para ele parar. Os instintos de sobrevivência de Aster entram em ação, e ele continua rastejando, visando se afastar delas. Ele acaba se lançando para o céu com sua magia, e logo percebe que está ferrado ao começar a descer para o chão sem como parar. Justo quando está prestes a atingir o chão e se espatifar, ele pegou pelo visconde que o provoca por ser uma criança misteriosa. O suor escorre pelo seu rosto ao perceber que ele quase morreu naquele instante. Aster dá uma olhada no homem, e é quando percebe que está nas mãos de Heffred, o visconde do domínio Roderick. Aster surta porque não há como no mundo ele ter se encontrado em outra casa Elmheim. Basicamente, Hifrid é o chefe da família Visconde, que é um ramo da família Elmheim. Ele foi uma das duas asas que foram uma vez encarregadas de proteger a família real. No entanto, Aster está ainda mais confuso, pois Hifrid deveria ter morrido em alguma tragédia de guerra civil que terminou no colapso total da família Visconde. Isso basicamente confirma seu medo de que ele voltou ao passado. Contudo, ele fica em completa desordem porque estava tentando fugir de Roderick e acabou nas mãos de seu irmão. A esposa de Hifrid também carrega Aster em seus braços, falando sobre como está surpresa que a magia de Aster saiu do controle para lançá-lo ao céu. A mulher percebe que Aster estava tentando escapar porque estava assustado, e ela o beija na testa para mostrar que ele está em boas mãos. A mulher acaricia suas bochechas, fazendo Aster relaxar. Hifrid então diz à sua esposa que Aster possui um poder tremendo, e o brasão em suas costas é a prova disso. A mulher leva Aster até o espelho para checar o brasão em suas costas, e eles ficam impressionados ao ver que são 7 asas. Até Aster fica surpreso ao descobrir que tem o brasão de 7 asas em seu corpo. É quando ele se lembra do que Roderick lhe disse antes de ser assassinado. Aster finalmente percebe que o sujeito basicamente o salvou para que pudesse ficar com as 7 asas para si. Aster fica ainda mais irritado ao perceber isso, pois foi chamado de infeliz sem asas durante toda sua vida passada, apenas porque Roderick roubou o que era seu. A esposa de Hifrid então pergunta a ele o que ele planeja fazer com a criança. No momento em que Aster ouve isso, ele surta, pois não vai deixar o poder cair na família Elmheim, já que precisa dele para se vingar de Roderick. Para sua surpresa, Hifrid diz à sua esposa que eles deveriam adotar Aster, porque ele ainda é muito jovem e não pode voar por conta própria. Hifrid menciona que vai assumir a responsabilidade até que Aster consiga se cuidar sozinho. Justo então, a porta do quarto se abre, e as garotas caem no chão, revelando que estavam ouvindo tudo esse tempo. As garotas admitem que estavam curiosas porque estavam preocupadas com Aster. As garotas soltam um sorriso radiante porque finalmente têm um irmãozinho. A mulher da casa então lhe dá o nome de Aster. 10 anos depois disso, Hifrid, Aster e uma de suas irmãs, Alfin, vão para a Assembleia de Dança das Espadas, que é realizada anualmente por uma certa família ducal sob a bandeira de Elmheim. Basicamente, é um encontro social para famílias nobres de artes marciais, e é um lugar para nobres aprofundarem sua fé enquanto exibem a força de candidatos a espadachins que carregam o nome da família. No momento em que Hifrid e seus filhos chegam ao local, os outros nobres e espectadores não perdem tempo
tempo e começam a sussurrar. As pessoas zombam da família Visconde, dizendo que vieram se envergonhar novamente. Eles também sabem sobre Aster, que foi adotado pela família porque não conseguiram gerar um herdeiro próprio. Eles estão irritados com o quanto de desgraça a família Visconde trouxe para a família Elmheim. Alfin consegue ouvir tudo o que estão dizendo pelas costas, e ela aconselha Aster a se manter forte e não deixar nada disso afetá-lo. Alfin diz a Aster que quem mostra fraqueza é destruído, e enquanto diz isso, Aster consegue ver suas mãos tremendo de raiva. Highfried também diz a Aster que o que ele está vendo atualmente é a posição da família Visconde. Highfried diz a ele que isso é o que ele queria mostrar, e pergunta se ele está desapontado com tudo o que testemunhou. No entanto, Aster assegura a seu pai que está bem com estar em um ambiente tão hostil. Highfried ri alto quando ouve isso, dizendo a Aster que sua postura é bastante reconfortante. Aparentemente, em sua vida passada, Aster fez sua estreia na sociedade social como uma desgraça para a família Elmheim, razão pela qual, onde estão, guarda amargas lembranças. No entanto, ele agora é uma pessoa totalmente diferente porque as 7 asas retornaram. Aster olha para cima e vê seus irmãos do passado que o mataram o encarando pela janela, e Aster está ansioso para fazer uma gloriosa estreia social. Eles estão em uma era onde os cavaleiros reinavam e a força era o domínio da espada, que era o auge absoluto da esgrima. Basicamente, o símbolo absoluto que personificava tudo era nada menos que o brasão das asas. Em pé na sacada para assistir aos duelos, Alfin comenta sobre como tudo é esmagador. Alfin finalmente percebe por que Furin e Flair não estavam interessados em vir. Aster, por outro lado, não consegue esquecer como ficou envergonhado durante toda a situação em sua vida passada. Alfin nota que ele está perdido em pensamentos e chama seu nome para trazê-lo de volta à realidade, perguntando se ele está nervoso. Alfin não culpa se ele estiver nervoso porque é seu primeiro festival de dança das espadas. Aster assegura a ela que não está nervoso, mas se sente nostálgico. Na verdade, tudo é odioso para ele. Highfried então diz às crianças que precisa sair porque tem uma reunião para a qual precisa comparecer. Highfried diz a Aster que está deixando sua irmã em suas mãos, mas Alfin protesta, lembrando seu pai que ela é um ano mais velha que Aster. Aster provoca ela, dizendo que ela é desajeitada e é por isso que ele está encarregado. Highfried então diz a Aster que há muitas pessoas de sua idade na reunião e ele pode aproveitar a oportunidade para fazer amigos e conexões. No entanto, ele sussurra para ele, dizendo para ter certeza de que ninguém descubra sobre as 7 asas. Enquanto ele se afasta, Aster fica em uma posição difícil porque sabe que o que seu pai está pedindo é mais fácil de dizer do que de fazer. Na verdade, Aster fica se perguntando como vai socializar quando todos parecem hostis em relação a ele. De repente, Alfin vê Aster se afastando e pergunta a ele para onde ele está indo. Aster responde que está saindo para fazer alguns amigos e logo chega onde estão os filhos de Roderick. O ruivo, Dallas, pergunta a Aster quem ele é, e Aster se apresenta ao cara com um sorriso no rosto, revelando que ele é seu irmão mais novo. Aster menciona que viu Dallas de fora e decidiu ir dizer oi para ele. Dallas está totalmente confuso até que seu irmão, Greon, explica para ele que Aster é a criança adotada pela família Visconde. No momento em que Dallas descobre quem Aster é, ele começa a rir para zombar dele, dizendo que finalmente entende por que Aster tem as iniciais F em seu nome, em vez das usuais A. Aster permanece em silêncio porque não consegue esquecer como os dois o mataram em sua vida passada. Aster não pode acreditar que sempre foi intimidado por eles em sua vida passada, mas olhando para eles agora, ele percebe que eles são apenas um bando de crianças brincando de se vestir. Justo então, Alfin aparece, dizendo a Aster para deixar os caras em paz. Ela está prestes a arrastá-lo para longe quando Dallas chama seu nome para zombar dela também. Ele pergunta se ela ainda está se escondendo atrás das costas do pai. Ele a provoca, dizendo para ela vir e fazer companhia a eles como se fosse uma acompanhante. Alfin, finalmente, vira-se para dizer a Dallas que não está interessada no que quer que ele esteja dizendo. Ela lembra a Dallas que não existe relação de mestre e servo entre as famílias principal e ramificada. Alfin então tenta arrastá-lo embora, mesmo que Aster afirme que ainda não terminou de falar. Dallas decide intensificar as coisas, zombando de Alfin, dizendo para seu grupo que o pai de Alfin era o cavaleiro que não conseguiu proteger o rei e teve a mão cortada por Roderick como punição. Dallas a provoca, dizendo que está feliz por não ter o sangue de um perdedor correndo em suas veias.
Alfin não consegue engolir o insulto e se vira, gritando para Dallas, dizendo-lhe para retratar o que acabou de dizer, porque ela não vai simplesmente permitir que ele insulte seu pai. Dallas acumula ainda mais miséria, cuspindo vinho nela. Dallas diz a Alfin que ela nasceu em uma família de nada além de mulheres inúteis que não podem herdar o título. Ele então acrescenta que eles não estão em um salão de festas enquanto diz para ela usar alguns trapos para que da próxima vez não seja um problema quando ela se molhar antes de ir à reunião. Aster estava inicialmente preocupado que não sentiria nenhuma raiva, mesmo depois de ver Dallas e Grion. No entanto, o que eles acabaram de demonstrar retirou sua preocupação. Aster então chama o nome de Dallas antes de jogar uma garrafa de vinho nele, e no momento em que ele a pega, Aster a corta ao meio com sua espada, derramando o vinho na cabeça de Dallas. Dallas fica chocado quando isso acontece, e Aster simplesmente o provoca, dizendo que o conteúdo da garrafa não é mais do que suco de uva, o que combina com um nobre mimado como ele. 3 anos antes, durante um duelo, Aster havia perdido o controle de seu poder, o que quase resultou na morte de suas irmãs. Foi necessário a intervenção de Hifrid para poder parar o incrível poder de Aster, e essa foi a primeira vez que Hifrid veria as 7 asas em ação. Hifrid se pergunta se o poder pode ser controlado por ele ou pelo próprio Aster. Agora, no presente, Hifrid ainda está no meio da reunião quando um servo corre para avisá-lo que algo está errado. Eles perguntam ao servo qual é o problema e ele informa que os filhos da família ramificada e da família principal estão em um duelo. Hifrid fica chocado ao ouvir isso e imediatamente se apressa. Ele encontra Alfin no caminho e pergunta a ela o que aconteceu. Por outro lado, os anciãos da família correram para a arena para assistir ao duelo. Alfin e Hifrid também se juntam a eles enquanto se posicionam na varanda para assistir ao duelo. Os anciãos, por outro lado, estão animados porque sabem como tudo pode ficar caótico dependendo do resultado do duelo. Dallas repreende Aster, chamando-o de idiota por ter iniciado uma briga com seu duque, Alhouse. Ele lembra a Aster que ele é apenas um mestiço nascido na selva. Dallas pergunta a Aster se ele é tolo o suficiente para não entender a diferença de poder entre eles, porque ele possui um brasão de 4 asas. As pessoas ficam impressionadas com o potencial de Dallas e acreditam que é exatamente por isso que ele é o herdeiro ducal empunhando 2 espadas. Dallas provoca Aster, dizendo para ele mostrar a todos seu brasão, a menos que ele esteja envergonhado de mostrá-lo. Aster então responde que ele não é tão vergonhoso quanto aquele que está correndo por aí exibindo um mero padrão. Dallas fica irritado ao ouvir isso, mas Aster não terminou. Aster diz a Dallas que ele deve pedir desculpas a Alfin se acabar vencendo o duelo e Dallas concorda com isso. O Smash diz a Aster que ele vai transformá-lo em seu próprio cão pessoal se acabar vencendo. Dallas corre em direção a Aster, ameaçando trabalhar para ele até a morte depois que vencer o duelo. Ele balança sua espada em direção a Aster, mas Aster bloqueia o ataque. No entanto, a força do ataque é poderosa o suficiente para empurrar Aster para trás e deixar suas mãos vibrando. Dallas ataca novamente enquanto diz a Aster que o que ele está testemunhando é o poder do brasão de 4 asas. Ele continua atacando, forçando Aster a manter uma postura defensiva. Um dos anciãos que assiste à luta admite que a esgrima de Dallas é imatura, mas ele consegue compensar isso com seu poder mágico esmagador, que é a razão pela qual aqueles que ostentam o brasão sempre terão uma vantagem. Em uma analogia simples, se a magia contida em uma crista de uma asa é como a chama de uma vela, então a magia escondida em 4 asas é mais ou menos uma explosão. Dallas mantém a pressão, sobrecarregando Aster e perguntando onde desapareceu sua empolgação inicial. Ele pergunta se Aster não estava ameaçando fazê-lo se desculpar antes que Dallas continue a zombar de Aster enquanto ataca, instigando-o a lhe mostrar seu poder. Momentos depois, Dallas realiza o que acredita que teria terminado o duelo, mas Aster bloqueia o golpe enquanto a aura se agiganta ao redor de seu corpo. Esther envia Dallas voando para trás enquanto lhe diz que ele fala demais. Esther basicamente tem treinado pelos últimos 10 anos apenas para ter a chance de se vingar daqueles que o fizeram mal. Aster salta em direção a Dallas, desferindo um golpe poderoso que faz Dallas perder o equilíbrio. Dallas cai de joelhos, tentando bloquear o ataque, e Greon fica chocado ao ver que seu irmão está sendo empurrado para trás. Dallas não consegue acreditar no que está acontecendo com ele, já que é um possuidor de crista de 4 asas, mas está sendo sobrepujado por alguém a quem chama de marginal. Todos que assistem à luta ficam em choque enquanto Dallas se esforça para permanecer na luta. Por outro lado, Hifrid
Hifrid está preocupado que as coisas vão piorar. Aster parece totalmente imerso na luta, enquanto se lembra de como Dallas e Greon arrancaram seu braço em sua vida passada antes de matá-lo. Vendo sua vida passar, diante de seus olhos, Dallas começa a implorar, dizendo a Aster para parar, e ao mesmo tempo, o Visconde grita para Aster, dizendo-lhe para se conter. O conflito entre os dois termina em uma enorme explosão, e quando a fumaça se dissipa, Aster cortou a espada de Dallas. Ele mal errou sua cabeça e apenas atingiu a espada entre suas pernas. Vendo o quão perto está da morte, Dallas se sujou, e Aster zombou dele assim como zombou de Alfin. Ele diz para ele vir envolto em trapos na próxima vez, para que ele não se importe em se molhar. Aster guarda sua espada com a declaração de que não é mais Aster o sem asas, e apenas ao perceber isso, ele já se sente aliviado. De repente, Aster sente uma presença esmagadora atrás dele, e quando se vira, percebe que não é ninguém menos que seu arqui-inimigo, Roderick. Enquanto isso, os espectadores ficam todos em choque porque ninguém esperava que Aster, que é da família Ramos, nocauteasse o filho da família principal. No entanto, eles sabem que as coisas se complicaram porque não há como Roderick ficar em silêncio depois de ser arrastado pela lama. Roderick entra na arena e se dirige a Aster, mas Aster nem mesmo olha para baixo enquanto fixa o olhar nos olhos de Roderick. Roderick se ergue acima dele, mas Aster mantém sua aura enquanto olha nos olhos do homem. Dallas então pega seu pai, que acredita estar ali para ajudá-lo. Assim como o garoto mimado que é, ele diz ao pai que Aster desafiou a família principal, embora seja um mestiço. Dallas instiga seu pai a usar seu poder para lidar com Aster, mas de repente Roderick empurra sua espada na mão de Dallas. Ele empurra sua mão contra o chão com a espada, quebrando sua mão direita. Todos que assistem a isso, incluindo Greon, ficam em choque, e Roderick censura Dallas, dizendo que ele acabou de arrastar o nome de sua família pela lama, mas ainda teve coragem de sorrir. Roderick então saca sua espada, e Hifrid tem uma ideia de para onde isso está indo. Ele grita para Roderick, dizendo-lhe para parar, mas Roderick levanta sua espada, pronto para abater seu filho por envergonhá-lo, dizendo-lhe que ele não tem o que é preciso para segurar uma espada. Justo então, Aster salta entre Dallas e seu pai, e Roderick pergunta por que ele está interrompendo seu julgamento sobre Dallas. Aster responde que Dallas ainda não se desculpou com Alfin, então ele não pode morrer. Ele diz a Roderick que ele está livre para fazer o que quiser com Dallas depois que ele se desculpar com Alfin. Roderick está irritado que Aster esteja tentando agir como se fosse um membro da família, embora tenha sido adotado. Aster responde, dizendo que é o filho do Visconde, e mesmo que eles não sejam relacionados por sangue, o orgulho de um cavaleiro e o peso de uma casa são coisas que ele aprendeu bem com seu pai. Roderick então decide usar isso contra Aster, dizendo-lhe que, como membro da casa do Visconde, ele manchou inutilmente a reputação da família principal, que é o orgulho da espada do rei. Roderick diz a Aster que o que acabou de acontecer não é algo que possa ser resolvido como uma mera briguinha de infância. Ele lembra a Aster que Hifrid deu seu braço como prêmio quando ele estragou tudo. Roderick então pergunta o que ele planeja sacrificar, mas Aster responde a isso dizendo a Roderick que o que aconteceu não foi uma mera briga de irmãos, mas um duelo legítimo. Aster diz a Roderick que tudo o que fez foi responder aos insultos contra a casa do Visconde com sua espada. Ele lembra a Roderick do que ele disse sobre aqueles que não conseguem se vingar, não tendo direito a uma espada. Aster deixa claro que não tem intenção de jogar fora nem mesmo um único fio de cabelo. Um dos anciãos, que é um conde, fica impressionado com a coragem de Aster e se recusa a acreditar que Aster tem apenas 10 anos. Ao ouvir o que Aster tem a dizer, Roderick diz a ele para assumir sua posição, e Aster imediatamente se coloca em uma posição defensiva. Roderick então desfechou um golpe que enviou Aster batendo na parede, causando uma explosão ensurdecedora. Isso deixa todos chocados e com medo de que Aster tenha terminado. Hifrid, furioso, salta em direção ao seu irmão com sua espada, mas Roderick bloqueia o ataque. Hifrid ignora Roderick e corre até onde Aster está. A poeira se dissipa e ele vê a espada cortada de Aster no chão, mas para sua surpresa, Aster permanece de pé com a outra metade da espada em suas mãos, pronto para se defender. Ele exibe uma expressão de ódio em seu rosto, e quando Roderick vê isso, ele simplesmente se vira e sai, com Dallas o seguindo. Aster finalmente perde o equilíbrio, mas Hifrid o agarra com o que resta de sua força. Aster diz ao pai que protegeu Alfin,
assim como prometeu, e Hyfryd elogia Aster, dizendo que ele foi magnífico. Por outro lado, um dos anciãos provoca Roderick, dizendo que ele recorreu a um movimento infantil. Roderick concorda, mas diz que a reputação da família teria sido destruída se ele tivesse deixado Aster fazer o que queria, razão pela qual fez um pequeno compromisso. O ancião então chama Aster de uma estrela em ascensão, porque ele teve a força e a audácia de se posicionar diante do grande Roderick. Os anciãos admitem que Aster teve a melhor estreia na sociedade com a ação que acabou de realizar. Um dos anciãos diz que estava realmente assustado que a família Elmheim pudesse se dividir em duas. No entanto, Roderick diz a ele para não ficar tão feliz ainda, porque uma era de agitação está sobre eles. Ele a chama de uma tempestade tão grande que pode dividir o mundo em 2 ou 3 partes. Quando Aster voltou ao território, ele se dedicou completamente ao treinamento. Ele derrota facilmente todos os seus parceiros de treino, sem ninguém para enfrentá-lo. Eles acreditam que o que aconteceu na Assembleia da Dança da Espada deve tê-lo motivado. Os servos e guardas também estão felizes que Aster derrubou Dallas, porque a família principal tem dificultado a vida deles há tanto tempo. Ao mesmo tempo, Aster está confiante de que o que fez na Assembleia silenciaria aqueles que sempre zombaram da família Viscount. No entanto, seu verdadeiro alvo continua sendo o próprio Roderick. Embora saiba que não pode vencer Roderick em seu nível atual, Aster sabe que o emblema de asa é basicamente apenas um indicador do rank de um poder mágico latente. No entanto, Aster ainda não consegue extrair o poder das 7 asas. Sabe-se que nascer com elas ou não significa nada se alguém não puder usar o poder em seu pleno potencial. Aster deseja poder testar o poder completo das 7 asas até seus limites, sem temer que ele se descontrole. Antes que perceba, ele derrotou todos no campo de treinamento, e nesse momento, Alfin aparece. Ela diz a Aster que o pai está chamando por ele, e Aster imediatamente largou tudo o que estava fazendo. Ao sair, ele nota que sua irmã está vestindo uma roupa de treino. Ele provoca ela, lembrando que ela disse que a roupa não era boa, então ela odiava usá-la. Alfin diz ao irmão que tudo precisa de equilíbrio, e ver Aster a fez repensar que não pode continuar do jeito que está. Ela então diz a Aster que ele terá que treinar com ela quando voltar, e Aster sorri enquanto pede à irmã para não ser dura com ele. Momentos depois, Aster chega ao escritório do pai e pergunta o que ele precisa. Hyfryd diz para ele sentar-se, e quando ele faz isso, Hyfryd lembra a Aster que já se passaram cerca de 10 anos desde que o acolheram na família. Seu pai diz que estava esperando ele crescer um pouco, mas mudou de ideia. Ele tira um anel com uma joia vermelha e diz a Aster que é a prova de que ele será o próximo chefe. Hyfryd revela que quer que ele seja o próximo chefe da família. Aster não diz nada ao ouvir isso, e Hyfryd continua lembrando Aster que a casa dos Viscount está em uma posição precária. No entanto, eles ainda são um ramo da família Elmheim, e como tem seu próprio território para proteger, Hyfryd diz que não podem deixar o assento do próximo chefe vazio. Aster então pergunta ao pai se suas irmãs estão de acordo com isso, e Hyfryd menciona que ele vai ao Academy of Knights para informar suas irmãs. Aster responde que tem quase certeza de que suas irmãs Malfa e Kudo, que estão na Academia dos Cavaleiros, discordariam, especialmente Kudo. Aster menciona que Kudo basicamente o odeia por ter nascido rapaz, sem contar que foi abençoado com as 7 asas. Aster então se levanta, dizendo ao pai que não pode aceitar a responsabilidade de ser o próximo chefe. Ele lembra que não consegue nem controlar sua mágica e que quase matou sua própria irmã no processo. Aster diz ao pai que não há nada que possa convencer uma irmã irritada, e enquanto se afasta, Hyfryd diz a ele que sempre foi cético sobre se Aster realmente é uma criança ou não. Hyfryd então revela que acreditava que o anel seria uma boa recompensa pela Assembleia da Dança da Espada, mas parece que Aster prefere outra coisa. O homem então tira uma caixa e a abre para revelar a espada mágica Graham, que é mais ou menos uma adaga. Hyfryd diz a Aster que esta é uma espada que pode controlar o poder das 7 asas. Após a reunião no escritório, Hyfryd leva Aster para a floresta. Aster fica surpreso que eles tenham que ir tão longe apenas para mostrar uma espada, e Hyfryd informa que isso é apenas uma precaução. Hyfryd sabe que não pode assumir nada como garantido, uma vez que Aster é conhecido por quebrar coisas com bastante frequência, o que significa que o salão de treinamento seria o lugar errado para experimentar a espada. Hyfryd diz a Aster que Graham é uma espada mágica passada apenas para o filho mais velho da família Elmheim. Hyfryd menciona que ele trouxe a espada da casa principal intencionalmente por causa dele. Hyfryd então remove o pano que envolve a espada, e Aster fica chocado ao ver
dizer que é apenas uma espada com uma base curta. Hyfried diz a Aster que a espada pode não ter lâmina, mas se ele a impregnar com poder mágico, a lâmina pode ser completada pelo poder mágico do portador. Hyfried então lhe mostra um exemplo do que está dizendo ao liberar seu poder mágico, que libera uma explosão de energia massiva que destrói tudo em seu caminho. Isso deixa uma enorme cratera no chão, e Hyfried diz a Aster que alguém se esgotaria pela espada se tentasse se confrontar magicamente com ela. Em vez disso, Hyfried menciona que é uma espada com tanta história e pergunta a Aster se ele está disposto a tentar. Aster então pega a espada, e para sua surpresa, sua mana começa a fluir para a espada sozinha, enviando uma poderosa explosão para o céu. Aqueles na propriedade veem isso, e um dos guardas assume que um cometa está caindo do céu. No entanto, seu colega o provoca por ser obtuso, dizendo que algo voou para o céu, não caiu dele. O cara não quer acreditar nisso. E Hyfrey intervém, dizendo que o fenômeno deve ter sido causado por Aster. De volta à floresta, Aster fica impressionado com o poder da espada, mas Hyfrey o corrige, dizendo que a magia dele é o que é extraordinário, e não a espada em si. Ele menciona que nunca houve uma única pessoa possuindo o emblema de 7 asas ao longo de toda a história da linhagem da família Elmheim. Hyfrey acredita que Aster terá o poder de superar até mesmo Roderick, assim que dominar sua magia. No entanto, o poder também tem o que é necessário para semear sementes de conflito por causa de sua grandeza. Ele avisa Aster que todos estarão atrás dele se descobrirem que ele possui as 7 asas. Ele diz que haverá alguns que desejarão explorá-lo e haverá alguns que quererão matá-lo sob a desculpa de que ele é uma inconveniência. Hyfrey então instiga Aster a garantir que ele se torne realmente forte enquanto ainda pode para evitar algo. Assim, Aster concorda com seu pai porque ele não está pronto para viver uma vida miserável como viveu na anterior. Aster então agradece ao pai pelo presente, garantindo-lhe que ele vai dominar as 7 asas e a espada. 3 dias depois, Kuto e Malfa voltaram da Academia dos Cavaleiros. Kuto estende a mão, esperando que suas irmãs mais novas corram até ela, mas as duas passam por ela e vão até Malfa. Kuto fica surpresa por ter sido ignorada, e quando questiona as duas sobre isso, elas dizem que ela está sempre bagunçando o cabelo delas. No entanto, Kuto não quer aceitar que uma pessoa modesta como ela faria algo assim. Nesse momento, ela avista Hyfrey e corre para abraçá-lo. Ela acaba fazendo o que afirma não fazer ao despentear o cabelo de Hyfrey. Malfa então pergunta aos pais onde Aster está. Hyfrey revela onde Aster está, e Kuto imediatamente se concentra nisso. Enquanto isso, Aster ainda está lutando para manter a espada sob controle. Ele está sofrendo com a perda excessiva de poder mágico apenas por tentar fazer isso, e começa a se perguntar o que precisa fazer para se tornar como seu pai. Ele está no meio disso quando Kuto aparece com sua espada, dizendo a Aster que ele conseguiu se superar desta vez. Aster fica chocado ao ver que sua irmã voltou e Kuto o repreende por não ter ido recebê-la. Kuto pergunta se ele não apareceu para recebê-las porque acha que é especial e que não há razão para notá-las. Kuto avisa a Aster que ela soube sobre o que aconteceu na Assembleia da Dança da Espada porque a Academia dos Cavaleiros estava cheia de rumores sobre ele. Aster responde que tem certeza de que o mesmo se aplica à sua irmã porque ouviu que, como trainee, ela completou inúmeras missões. Além disso, Kuto foi a única cavaleira a receber a medalha de cavaleiro honorário naquele ano. Kuto então responde que é o mínimo que ela pode fazer, porque se não o fizer, não conseguirá suceder seu pai. Ela então procede a dizer que ouviu como Aster recusou a oferta de ser o sucessor. Ela pergunta se ele fez isso por causa dela. No fundo, Aster não está contente com o fato de que Hyfrey avançou e disse a ela, porque isso só vai causar a ele problemas desnecessários. Aster finalmente responde à sua irmã, dizendo que acreditava não ser digno ainda, razão pela qual rejeitou a oferta. Kuto caminha em direção a uma árvore, falando sobre o quão ressentidos Aster e Hyfrey são, mesmo sabendo que é seu sonho se tornar o chefe da casa. De repente, ela corta a árvore com sua espada antes de lançá-la em direção a Aster. Aster mal desvia do ataque enquanto grita com sua irmã, perguntando o que ela está tentando fazer. Kuto diz a Aster que faz tempo que eles não lutam, então ela vai dar a ele um teste. Ela avisa que o próximo ataque será direcionado a ele. Aster tenta dizer à sua irmã para se acalmar, porque a espada que ele está usando ainda não está completa, mas Kuto informa que ele não poderá fazer a mesma desculpa se estiver no campo de batalha enfrentando um inimigo.
Kuto avisa Aster que é o código do cavaleiro estar sempre pronto para a batalha, e Kuto imediatamente assume uma posição ofensiva. Ela diz a Aster que ela pode simplesmente obliterá-lo se ele continuar se segurando. Aster não consegue acreditar em seus olhos porque ainda está tentando controlar seu poder mágico, e sua irmã já está em cima dele. Ao mesmo tempo, ele sabe que não tem escolha a não ser levar sua irmã a sério, porque se não o fizer, ela pode simplesmente matá-lo. Minutos depois, Aster e Kuto ainda estão se enfrentando. Kuto elogia Aster, dizendo que ele melhorou porque consegue acompanhá-la, mesmo que ela tenha refinado suas habilidades na Academia dos Cavaleiros. No entanto, ela provoca Aster, dizendo que sua espada é praticamente patética e seu controle sobre a magia está completamente faltando. Kuto o manda para longe com um golpe, e Aster admite que sua irmã é tão implacável quanto sempre foi. Ele se lembra de que ela é assim desde que eram crianças. Ele se pergunta se é porque ele é o único homem na casa do Visconde que possui o direito de sucessão. Ao mesmo tempo, ele não sabe se é porque ele possui o emblema de 7 asas, que é superior a todos os outros. Aster a compara a uma tempestade viva, porque ela está sempre desafiando-o a duelar por causa de cada pequena coisa, enquanto chama o mundo de injusto. Basicamente, Kuto é sua inimiga natural. Kuto avança novamente em sua direção, dizendo que ele não está apto a ser o próximo cabeça da casa. Enquanto isso, Malfa está preocupada com os dois e chama a atenção de seu pai para isso. Ela pergunta se ele está pronto para deixá-los sozinhos, porque, com a maneira que as coisas estão indo, um deles pode acabar morrendo. Hyfryd diz a Malfa que eles são rivais à sua maneira, e embora possam ser um pouco imprudentes, ele está confiante de que não vai escalar a ponto de um deles morrer. Malfa responde que ela realmente espera que sim, e então pergunta ao pai por que ele os convocou de volta da Academia dos Cavaleiros. Ela tem certeza de que não se trata apenas da sucessão. Hyfryd confirma isso, e então mostra uma carta que choca Malfoy. Acontece que é uma convocação da casa principal de Helmheim. Ele diz a Malfoy que os anciãos que lideram a casa podem realmente querer ver o rosto de seu neto. Malfoy fica aliviado ao ouvir isso, mas Hyfryd a informa que, no pior cenário, eles podem realmente perder Aster. De volta à floresta, Aster pede à irmã que tente convencê-lo, pois ele já recusou a conversa sobre sucessão. Ele lhe diz que seu pai deve ter lhe informado sobre isso, mas Kudo revela que Hyfryd não está pronto para concordar com sua posição. Aster logo se vê tentando bloquear o ataque avassalador de Kudo, que ele compara a enfrentar um troll balançando um enorme martelo. Aster quase é cortado, mas consegue desviar a espada de Kudo para o lado. Ele grita para ela, dizendo que ouça o que ele tem a dizer. No entanto, Kudo o atinge com um golpe contundente que é forte o suficiente para romper suas entranhas. Aster cospe sangue ao perceber que sua irmã é bastante forte. Kudo então explica a ele que ele é de 3ª categoria, se tudo o que pode fazer é balançar uma espada. Além disso, ele é de 2ª categoria se só conseguir lidar com mágica. É quando ele consegue dominar tanto a espada quanto a mágica que ele pode se tornar de 1ª categoria. Kudo lhe diz que está decepcionada com ele, pois a diferença nos emblemas de asas refere-se à diferença na quantidade de mana que alguém pode lhe dar. Basicamente, a diferença entre uma asa é de cerca de 3 vezes em poder, o que significa que em termos de produção mágica e resistência, Kudo deve ser inferior a Aster, já que ela tem apenas 5 asas. Por causa disso, Kudo repreende Aster, dizendo que ele deveria ter conseguido suportar todos os ataques dela, mas ele escolheu voltar para sua espada favorita. Kudo pergunta a Aster se ele realmente desconfia tanto de seu poder ou se tem medo de perder o controle como aconteceu alguns anos atrás. No momento em que Aster ouve isso, ele percebe que nunca considerou que poderia ter medo do poder das 7 asas. Ele se pergunta se estava inconscientemente impondo um limite em seu próprio poder, razão pela qual a lâmina parece instável. Ele estava basicamente suprimindo sua mágica à força, sob o medo de que as coisas pudessem sair do controle. Kudo então diz a Aster que ele basicamente tem tudo o que ela sempre quis, e ela ataca-o, dizendo a ele para lhe dar todo o seu poder, se ele está tão com medo de deixá-lo sair. No entanto, as coisas já são diferentes, pois Aster facilmente o empurra de volta com seu poder mágico. Até Kudo fica chocada ao ver isso, e Aster a agradece, dizendo que ela abriu seus olhos. Aster então se lança em direção a Kudo sem manifestar uma lâmina, deixando Kudo se perguntar se ele ficou sem mana, mas ela descarta esse pensamento porque está bastante certa de que ele não está. Aster tem basicamente uma mágica inesgotável dentro das 7 asas, e mesmo que ele ainda não consiga dominá-la totalmente, ele planeja concentrar toda a mágica em um impacto imediato. Naquele momento, ele acerta
acerta seu golpe, mas Kudo bloqueia enquanto brinca com ele, dizendo que é louvável que ele tenha conseguido pensar em algo assim em movimento. Aster então avisa sua irmã que ele não tem intenção de desperdiçar sua segunda vida, seu poder, sua espada, e certamente não sua família. Ele revela que vai segurar tudo isso porque lutou para tê-los no passado. Kudo fica confusa sobre o que seu irmão quer dizer com a segunda vida de que está falando. De repente, Aster salta em direção a ela e ela se prepara para um contra-ataque. De repente, Aster desaparece, e quando ele reaparece, ele avisa sua irmã que não está mais se contendo. Ele ataca com muita força Kudo, e Kudo sente a espada passando por sua região média como se tivesse sido cortada ao meio. Mais tarde, Kudo acorda em seu quarto, e ela está confusa sobre como chegou em seu quarto. Surpreendentemente, Malfa está em seu quarto, e ela dá as boas-vindas a Kudo de volta à vida. Então, Kudo percebe que estava no meio de um duelo, e pergunta a Malfa o que aconteceu. Malfa revela que Aster foi quem a carregou de volta para a propriedade, revelando que Kudo havia adormecido durante o duelo. Aster acreditou que a fadiga da jornada a havia alcançado, mas Kudo discorda disso. Kudo então se lembra daquele momento no duelo em que parecia que Aster a havia derrubado. Ela percebe que Aster dissipou sua lâmina de mana bem a tempo antes do impacto. Ela conclui que o que sentiu foi o resíduo remanescente da mana passando por seu corpo. Ela solta um suspiro de alívio ao perceber que Aster não teria a matado em primeiro lugar, já que eles são irmãos. No entanto, naquele momento, ela realmente temeu que Aster a matasse. Kudo não consegue afastar a ideia de que seu irmão é realmente vingativo, mesmo sendo menor do que ela. Kudo então pega sua espada, exigindo saber onde Aster está, e porque o duelo ainda não terminou. Malfa a choca ao dizer que Aster não está mais na propriedade. Kudo fica confusa com isso, e Malfa a informa que uma convocação chegou para Aster da casa principal, razão pela qual ele saiu há pouco tempo com seu pai. Kudo entra em choque, pois ninguém disse nada sobre isso para ela. Enquanto isso, Aster e Hifrid estão em uma carruagem a caminho da casa principal. Hifrid lhe diz que as pessoas que estão prestes a encontrar são os anciãos que apoiam a casa Elmheim nas sombras. Ele menciona que eles são ex-dirigentes das famílias principal e ramificadas, o que significa que são figuras influentes de toda a casa Elmheim. Hifrid assegura a Aster que eles ainda estão bastante no controle, embora estejam aposentados, razão pela qual são conhecidos como os Senhores das Sombras. Hifrid diz a Aster que esses senhores nem sequer mostraram interesse em Aster desde o dia em que o adotou, deixando-o confuso sobre por que eles de repente o convocaram. Aster diz a seu pai que é mais provável que seja por causa do que aconteceu no Festival da Dança das Espadas. Ele continua dizendo que ouviu que os anciãos de Elmheim valorizam o prestígio da família mais do que ouro ou mesmo suas próprias vidas. Aparentemente, quem estraga essa imagem é jogado em uma jaula para se tornar comida para feras. Heffred fica chocado ao saber que Aster sabe disso e pergunta a ele onde ouviu. Aster dá uma resposta nervosa que não responde à pergunta antes de revelar que se preparou para algum tipo de punição ou exílio, no mínimo. Hifrid pergunta se ele tem certeza de que está pronto para partir sem se despedir, e Aster garante que sim. Ele menciona que já estava planejando partir no momento em que suas irmãs chegassem. Além disso, ele tem quase certeza de que Kudo não gosta quando ele está por perto, porque ele a irrita, o que significa que ela poderá relaxar assim que ele for embora. Aster acrescenta que, graças a Kudo, ele finalmente começou a se familiarizar com Graham, e está convencido de que pode extrair mais do poder das 7 asas do que antes. Ele diz ao pai, para não tentar ajudá-lo a partir daquele momento, não importa o que aconteça, porque está preparado para sobreviver sozinho. De repente, Kudo aparece pela janela da carruagem, dizendo a Aster que ele é o mais novo, então não precisa agir todo arrogante. Aster fica chocado ao ver sua irmã, que está pendurada na carruagem como um inseto. Kudo abre a porta com um puxão, e Aster fica chocado ao ver que a ruiva correu até lá para alcançá-los. Kudo repreende Aster, dizendo que é cruel da parte dele ter deixado sua irmã sem uma única palavra. Kudo menciona que ouviu que ele foi convocado pelos grandes anciãos da casa principal, o que é um grande negócio, já que ela e Malfa nunca foram convocadas antes. Hifrid então diz a Kudo que não pode levá-la para a casa principal, e ela garante que está ciente disso, motivo pelo qual seu pai os chamou de volta da academia. Ele quer que eles cuidem das coisas enquanto ele estiver ausente. Kudo acrescenta que ela sabe que a convocação significa que ele
está em uma situação que requer muita cautela. De fato, Malfa disse que há a possibilidade de que Aster nem volte. Aster tenta minimizar a gravidade da situação, dizendo a Kudo que ela está apenas exagerando, porque ele está apenas indo lá para conversar. No fundo, Aster sabe que seu retorno seguro não é garantido. Kudo então diz a Aster que definitivamente odeia ele porque ele é um menino, ele tem as 7 asas, sempre recebe tratamento especial, é até mais forte do que ela, apesar de ser mais novo e consegue agir como um adulto mesmo sendo seu irmão mais novo. Kudo admite que odeia tudo isso, mas, mesmo assim, Kudo diz que não pode descartar o fato de que Aster é sua família. Kudo diz a Aster que ele pode agir todo-poderoso e adulto, mas isso não muda o fato de que ele é seu irmão mais novo. Kudo pede a Aster que se certifique de voltar para a propriedade porque ainda quer que eles duelem. Ao sair, ela garante a Aster que não vai facilitar para ele. Ela pula da carruagem e Aster observa enquanto ela se afasta, se perguntando o que era que ela veio dizer. No entanto, ele é grato por ela e toma a decisão silenciosa de voltar para a família. Kudo fica atrás da carruagem e acena para ela enquanto se afasta, mostrando o quanto ela se preocupa com seu irmão mais novo. Logo depois, eles chegam à casa principal e são recebidos por guardas armados. Eles dizem a Hifrid que os anciãos já estão esperando por ele dentro, e Hifrid diz que não há necessidade de eles acompanhá-lo, porque ele conhece o caminho. No entanto, os guardas o informam que receberam a ordem de garantir que o levem, junto com Aster, até a sala de espera. Com isso, Hifrid confirma que ele e Aster não foram convocados porque queriam se divertir com o neto. No entanto, isso ainda traz de volta memórias da última vez que ele esteve em casa. Enquanto caminham pelo saguão, Hifrid pede a Aster para não perder a calma, porque seria o pior dia para ele se irritar. Aster responde que se comportará desde que não digam nada ou façam nada que o faça ficar bravo. Hifrid concorda com isso e diz a Aster que é pelo mesmo motivo que ele está tentando lhe dizer que a pessoa que eles estão prestes a encontrar é o problema. Enquanto revela quem é a pessoa que eles desejam encontrar, Aster está completamente absorto com aqueles que estão nos campos de treinamento. Hifrid é forçado a chamá-lo pelo nome para trazê-lo de volta à realidade. Ao chegar à porta, os dois precisam entregar suas armas. No momento em que entram na sala, são recebidos pelo ancião que provoca Hifrid por não vir a casa nos últimos 10 anos. Hifrid então se inclina diante do velho, a quem se refere como seu bisavô, o 6º chefe da casa. Aster finalmente percebe quem tem controlado as coisas nas sombras: o bisavô Zenis Elmheim. Aster também acredita que o restante do grupo são pesos pesados que têm a palavra final sobre Elmheim. Com um olhar rápido, ele percebe que há algumas pessoas da Assembleia da Dança da Espada presentes, mas fica surpreso ao ver que Roderick não está lá. Zenis consegue ver a expressão confusa em seu rosto e diz a ele que Roderick não está lá. Ele revela que Roderick é o líder dos cavaleiros diretamente sob a família real, o que significa que ele não tem tempo para todas as reuniões sem sentido que estão realizando. Em troca, Zenis e os outros velhos estão cuidando da parte administrativa das coisas. Aster lembra que em sua vida passada nunca viu Zenis, razão pela qual realmente não se importava, mas ele pode ver claramente a influência que ele exerce, porque ainda consegue reunir tantas figuras importantes em uma reunião. Hifrid então pergunta a Zenis por que estão lá, e Zenis responde que está bastante certo de que já descobriu. Zenis menciona que ouviu que Aster causou uma grande cena no Festival da Dança da Espada. Isso imediatamente confirma a suspeita de Aster de que eles foram convocados por causa do que ele fez. Hifrid então diz a Zenis que Roderick deveria ter resolvido o que aconteceu pessoalmente. Os anciãos presentes na sala dizem a Hifrid que o que Roderick fez não foi nada mais do que uma apresentação para o público. E isso não muda o fato de que o nome Elmheim foi manchado. Um acrescenta que convidar Aster, que é um adotado de origem desconhecida, para o encontro da família é um erro desde o início. Eles dizem a Hifrid que teriam ignorado se ele tivesse permanecido inofensivo, mas no momento em que ele mostrou suas garras para a família principal, isso mudou toda a dinâmica das coisas. Zenis menciona que a coisa certa a fazer é exilar Aster, mas avisa Hifrid que ele também será punido. É nesse momento que Aster se levanta para gritar com os anciãos, dizendo-lhes que ele foi quem fez tudo e que não tem nada a ver com seu pai. Aster está prestes a sair quando se vira para o lado e vê que seu pai não está dizendo nada. Aster para de falar, se perguntando o que há de errado com ele. Os anciãos então repreendem Aster, dizendo que ele é indisciplinado porque teve a ousadia de intervir em uma conversa de adulto.
Zenis então se levanta para dizer a Aster que todos na sala carregam o peso da casa sobre os ombros. No entanto, ele revela que os cavaleiros não são um monólito, pois há muitos outros observando das sombras, esperando uma oportunidade de arrebatar a cadeira mais alta. Zenis menciona que isso não exclui aqueles na sala. Zenis caminha em direção a Aster, dizendo-lhe que eles precisam de provas de que ele não é uma ameaça para a casa. Zenis então saca uma espada, que entrega a Hyfryd. Ele lembra a Hyfryd do que fez quando falhou em proteger o rei, o que acabou arrastando o nome da família pela lama. Acontece que foi nesta mesma sala que ele permitiu que Roderick cortasse seu braço. Desta vez, Zenis diz a Hyfryd que quer que ele mostre sua lealdade tirando a cabeça de Aster. Zenis garante a Hyfryd que se ele fizer isso, o assunto será encerrado. Mas ele ainda não terminou de dizer isso quando Hyfryd lhe diz que não está interessado em tirar a vida de Aster. Hyfryd diz ao velho que prefere tirar sua própria vida do que cortar seu próprio filho. Aster fica chocado ao ouvir isso, e Zenis diz a Hyfryd que ele precisa morrer já que se negou a matar Aster. Na verdade, Zenis declara que é o fim da casa de Hyfryd, porque todos, até seus filhos, serão mortos. Nesse momento, Aster pergunta friamente a Zenis do que ele tem tanto medo. Zenis se vira confuso, e Aster continua dizendo que todos eles são um grupo de homens adultos que estão agrupados em medo, o que é realmente patético. Aster diz a Zenis que eles são livres para exilá-lo se estão tão assustados com a possibilidade de que ele volte a assombrá-los. Nesse momento, Aster tira a camisa para revelar suas 7 asas e deixar o grupo saber o que eles enfrentarão se pretendem tocar em sua família. Toda a sala fica em choque, e no fundo, Aster só pode se desculpar com seu pai porque, mesmo que lhe tenham dito para ficar quieto, ele não conseguiu. Com os brasões em suas costas brilhando intensamente, Aster diz à sala que seria melhor pensarem 2 vezes antes de fazerem dele um inimigo. Os anciãos e guardas não querem acreditar no que está bem diante deles, e até assumem que é fake, pois esta é a primeira vez que isso aparecerá em um corpo humano em centenas de anos. Com uma voz fria, Zenis pergunta a Aster se ele entende o peso da marca que carrega, e Aster o assegura de que sabe, porque ouviu que as pessoas ficam mais surpresas quanto mais asas uma pessoa tem. O conde, que permanece em seu assento, ri alto ao ouvir isso, mas rapidamente se desculpa antes de dizer que continuem com sua farsa. Zenis então explica a Aster que um brasão é um órgão que gera poder mágico, que foi concedido aos humanos pelos espíritos na antiguidade. Os humanos conseguiram usar sua força muito bem, passando-a de geração em geração, mas nenhum humano conseguiu atingir 7 asas, sendo a única exceção o clã espiritual, os progenitores dos próprios brasões. Aster então pergunta a Zenis se ele está sugerindo que ele é um membro do clã espiritual, e Zenis diz que há uma possibilidade se for realmente verdade que suas asas são reais. Aster responde ao velho dizendo que ele é filho de Hyfryd e naquele momento não se importa com as circunstâncias de seu nascimento. Aster diz a Zenis que tudo o que quer saber é se ele está preparado para tê-lo como inimigo ou não. Aster menciona que haveria várias casas nobres prontas para acolhê-lo se houver alguma chance de que ele seja expulso de Helmheim. Aster informa a Zenis que isso seria ruim para ele, pois eles já estão com medo de rebelião, o que significa que seria melhor mantê-lo por perto, uma vez que ele é o símbolo das 7 asas que supera até mesmo o grande Roderick. Todos ficam sem palavras com tudo o que Aster acabou de dizer, e no fundo, Aster sabe como jogar seu jogo. Ele lembra o velho falando sobre uma rebelião, e não é brincadeira que uma rebelião realmente está chegando. É uma enorme guerra civil que consumirá todo o país. E como ele já sabe o que vai acontecer graças à sua vida passada, Aster está preparado para saber, naquele momento, quem é aliado ou inimigo para que a casa do Visconde possa sobreviver. Zenis finalmente ri desdenhosamente e pergunta a Aster se ele acha que é tão importante. Ele menciona que não há nenhuma prova de que as 7 asas que ele carrega são reais, e Aster diz a ele que ele é livre para matá-lo se não acredita nele. No entanto, ele o informa que isso só significará guerra entre ele e os anciãos. No fundo, Aster sabe que Helmheim não teria problemas em matá-lo se realmente quisessem, mas ele quer ver se eles vão morder a isca ou não. Justamente então, o Conde Maize aplaude as mãos e se levanta de seu assento, dizendo a Zenis que seria melhor se eles marcassem um julgamento para Aster. Os anciãos gritam para Maize, perguntando o que ele está tentando dizer, e Maize pergunta a ele se estão prontos para ver o poder das 7 asas ou não.
Eles perguntam o que ele quer dizer com isso, e ele os lembra de que estão no maior clã marcial, o que significa que deve haver alguns julgamentos adequados por aí na propriedade. Vendo isso, Aster imediatamente deduz que Maze é um aliado. Surpreendentemente, o velho concorda com a sugestão de Maze e diz a Aster para segui-lo, porque disciplinar um neto que não sabe controlar a língua é seu dever como avô. Momentos depois, eles chegam ao local do julgamento, que é um tanto escuro. Zenos mostra a Aster um caminho subterrâneo que leva aos canais, que costumavam ser um abrigo de evacuação para emergências, mas Zenos agora mantém uma besta mágica trancada lá. Zenos diz a Aster que o julgamento é simples. Ele deve derrotar a besta mágica. Hifrid suspira frustrado e lembra a Aster que lhe disse para manter a existência das 7 asas em segredo, mas Aster avisa seu pai que não pode esconder algo tão chamativo para sempre. Enquanto desce pelo buraco, Hifrid diz para ele não baixar a guarda. Os olhos de Aster se encontram com os de Maze, e ele pode ver o interesse em seus olhos enquanto desce pelo caminho subterrâneo. Ao chegar ao fundo, Aster nota algo frio, e quando ele vê a cabeça de Dallas deitada no chão. Isso o choca profundamente. Zenos revela que também deu a Dallas a chance de redimir sua honra, mas ele não fez nada além de chorar até o final, o que era insuportável de assistir. Zenos insta Aster a não decepcioná-lo, e nesse momento, uma besta mágica azul aparece bem na frente de Aster e solta um rugido alto, indicando que ele realmente está prestes a enfrentar um desafio sério. Embora Dallas fosse bastante irritante, Aster realmente sente pena dele. Nesse momento, a besta corre em direção a Aster, mas ele a corta em pedaços com apenas um movimento de sua espada, deixando os espectadores sem palavras. Aster enfia sua espada na bainha, admitindo que a besta pode ser assustadora, mas sua irmã é ainda mais assustadora. De repente, algo estranho acontece, e quando Aster se vira, percebe que a besta está novamente junta, o que significa que é um morto-vivo. Hifrid grita de medo, perguntando a Zenos por que uma besta tão aterrorizante está deitada no porão da propriedade. Zenos revela então que os mortas-vivas são atraídos pelo cheiro da morte e devem ter pensado que poderiam ter a melhor vida na propriedade, por isso se arrastaram para o porão. Como a besta não morrerá se uma pessoa a cortar 1000 vezes, Zenos a capturou, achando que seria o oponente perfeito para testar a força de alguém. Zenos diz que é graças a isso que eles não têm mais problemas para se livrar de corpos. Um dos anciãos expressa seu medo, revelando que um morto-vivo é difícil até mesmo para um cavaleiro habilidoso capturá-lo. Mas Zenos está claramente dizendo a Aster para matar a besta. Eles perguntam a Zenos se ele pretende assistir a criança das 7 asas morrer, mas Zenos lhes diz que isso significaria que Aster é falso se realmente morresse para a besta. Zenos então acrescenta que mesmo que Aster morra, isso só tornaria as coisas convenientes para eles porque existem maneiras. Maze, por outro lado, está preocupado e espera que Aster faça o seu melhor para não morrer. De volta ao porão, Aster cortou a besta inúmeras vezes, mas não houve progresso algum. O poder regenerativo da besta é esmagador em comparação ao de um morto-vivo normal. Além disso, um morto-vivo já está morto, o que significa que para matá-lo completamente, deve-se queimá-lo com luz solar ou purificá-lo com uma arma imbuída de santidade. Se alguém não pode fazer nenhum dos dois, é aconselhável apenas fugir, pois lutar contra um morto-vivo é bastante inútil. Entanto, no caso de Aster, ele sabe que não há caminho para a retirada. Ele conclui que usar meios convencionais não complementa o fato de que ele possui o poder das 7 asas dentro de si. Isso basicamente significa que ele precisa esmagar o morto-vivo com força esmagadora para mostrar a eles do que é capaz. Aster libera um ataque poderoso que faz os anciãos pularem em suas cadeiras, porque finalmente estão vendo o poder das 7 asas. O último ataque de Aster cria uma nuvem de poeira que envolve o porão, deixando os espectadores se perguntando o que está acontecendo. Quando a poeira se dissipa, a besta ainda está ativa, e antes que Aster possa reagir, a besta o derruba no chão. Hifrid chama seu nome com medo, e Maze instiga Hifrid a não tentar pular para salvar Aster. Hifrid pergunta ao conde se ele está sugerindo que ele assista seu filho morrer, mas Maze lhe diz para se acalmar e olhar o que está acontecendo.
Maisie pode ver o sorriso no rosto de Aster e acredita que ele tem uma carta na manga que ainda não usou. Com a besta em cima dele, Aster ergue sua espada e a imbui com mana, disparando uma poderosa rajada de energia na besta, assim como seu pai fez na floresta. A besta cospe sangue, enquanto suas entranhas são rompidas pela explosão. Como a besta se recusou a morrer, Aster planeja continuar retirando sua força vital até que finalmente morra. Hifrid fica chocado ao ver o que Aster está fazendo, porque ele só mostrou a ele esse método uma vez. Mas Aster está elevando isso a um novo nível graças à quantidade de energia que está disparando. Toda a área começa a tremer como se fosse desabar. Alguns dos anciãos querem fugir de medo e chamam Zenos para se juntar a eles, mas Zenos está totalmente imerso no que está assistindo. Zenos está maravilhado com o poder esmagador que emana do corpo de Aster e finalmente entende o poder das 7 asas. Momentos depois, os anciãos em pânico finalmente se levantam quando não há mais tremores. Eles correm para verificar o que aconteceu, mas Zenos não se moveu 1 centímetro. Ele testemunhou tudo. Ele percebe que Aster capturou o morto-vivo em um vórtice de poder mágico e o eliminou. Zenos pode apenas concordar que foi uma demonstração de força bruta de pura qualidade e quantidade, que é um feito mágico incrível, mas que em essência não qualifica como uma técnica. Isso deixa Zenos se perguntando se esse é realmente o poder das 7 asas. Zenos então pergunta a Hifrid se foi ele quem ensinou Aster o que ele acabou de fazer, mas Hifrid diz não. Ele admite que também está admirado com o quanto seu filho cresce a cada dia. Maisie rapidamente pergunta ao mais velho se ele está satisfeito e se acredita que Aster passou no exame. Com um rosto sério e expressão, Zenis pergunta ao resto do grupo se há alguém que se opõe, mas ninguém se opõe. Maisie não perde tempo em anunciar a Aster que ele passou no teste e que deve voltar à superfície rapidamente. Aster provoca-os, apontando o fato de que a corda que o baixou para o porão subterrâneo foi destruída. Então ele pede que alguém jogue uma corda para ele usar mais tarde. Aster se encontra com Zenis em seu escritório, e Zenis lhe oferece um lugar na sucessão à chefia da família, mas Aster rejeita a oferta. Zenis pergunta se ele tem certeza de que isso é o que quer, porque no momento em que perder essa chance, pode não voltar. Aster faz o homem saber que ele não tem interesse na luta pela sucessão da família. Além disso, sua presença apenas causaria agitação entre seus primos. Aster diz a Zenis que ele não pertence à propriedade principal, mas à mansão de Hifrid. Foi então que Zenis lhe diz que pode ser humilde o quanto quiser, mas não pode esconder a ambição refletida em seus olhos. Zenis diz que está estampado em seu rosto que ele pretende voltar sua hostilidade contra Elmheim a longo prazo, e isso choca Aster. Zenis pergunta se a pessoa que ele busca é Roderick, mas a expressão de Aster imediatamente se torna defensiva. O velho o instiga a relaxar, garantindo que não tem intenção de investigar seus motivos no momento. Aster então pergunta por quê, porque acredita que os rebeldes são seus inimigos. Zenis então lhe lembra que a casa não é um monólito e que Roderick é um pouco problemático. Zenis não tem problema em ter Aster por perto se sua existência servir como um impedimento para Roderick. No entanto, ele avisa Aster a nunca mostrar suas garras para ele novamente, porque é aqui que ele pode realmente morrer. Ao deixar o quarto, Aster não pode deixar de admitir que o velho é um monstro. Hifrid o encontra no corredor e pergunta o que o velho disse. Aster revela que o velho queria inductá-lo para a família principal, mas ele recusou a oferta. Hifrid fica chocado ao ouvir isso, e até Maisie, que está com ele, concorda. Maisie diz a Aster que ele teria recebido um tratamento muito melhor se estivesse oficialmente sob os cuidados da família principal. Aster então pergunta ao conde por que ele o ajudou mais cedo, mas Maisie finge ignorância sobre isso. Maisie afirma que ele só queria pregar uma peça nele, e lembra a Aster que ele realmente se tornou o mestre das 7 asas em nome. Enquanto caminham pelo corredor, Aster pode ver os anciãos olhando para ele, e todos têm a mesma intenção de colocá-lo sob seu controle desde que ele é uma criança. Maisie diz a Aster que ele não pode evitar isso, porque aqueles que o visam só aumentarão, já que as 7 asas têm uma importância imensa. Aster então pergunta a Maisie se ele é um deles, e Maisie responde que é um diretor da academia noturna, então a busca por jovens promissores faz parte de seu trabalho. Maisie aponta para o velho loiro à distância, dizendo a Aster que o homem também
também é o mesmo. Enquanto Maisie se afasta, ele diz a Aster que estará esperando por ele para se inscrever na academia noturna. Aster observa, confuso, porque não consegue nem dizer se o cara é um aliado ou não, porque ele é muito evasivo. Hifrid então dá um tapinha no ombro de Aster, sugerindo que eles voltem para casa porque ele gostaria de ouvir tudo sobre sua grande performance. Aster concorda e diz que sua mãe ficará em choque quando vir todos os seus ferimentos. Enquanto isso, Roderick recebe um relatório de que seu filho, Dallas, perdeu a vida no teste imposto por Zenith, já que Aster estava programado para fazê-lo. Roderick pergunta ao mensageiro o que aconteceu. O homem então informa Roderick sobre a existência das 7 asas, mas Roderick não está totalmente surpreso. Eles têm mantido um equilíbrio de poder na casa por tanto tempo, mas neste ponto ele acredita que pode finalmente colapsar. O homem sugere que tomem algum tipo de ação, mas Roderick diz para não fazer nada, porque ainda não é uma ameaça. Além disso, ele não acha que haja motivo para se apressar, já que as 7 asas eventualmente serão suas. No entanto, até lá, ele deixará Aster brincar livremente com isso porque quer aproveitar assistir como Aster, que escapuliu dele há 10 anos, luta por um tempo. 4 anos. Depois, Aster vai à academia noturna e o oficial chama os candidatos para se reunir. Enquanto todos preenchem os formulários, notam Aster passar e sua atenção imediatamente se volta para ele, pois ele se tornou um pouco popular. Aster vai até a mesa para registrar seu nome e o oficial lhe diz que ele teria que apresentar seu brasão de asas porque não podem deixar entrar quem não tem magia, já que não querem que ninguém finja. De repente, o oficial lê o nome de Aster e fica chocado com seu sobrenome, que é Elmheim. Aster então sorri para ele, perguntando se ainda precisa mostrar seu brasão, porque seu brasão está, na verdade, em um lugar um tanto difícil de alcançar. Com um sorriso no rosto, ele pergunta ao oficial se seu rosto é suficiente para deixá-lo entrar. Mais tarde, Aster está cuidando de seus próprios assuntos quando um encrenqueiro loiro, Smythes, começa a chamá-lo. Ele diz a Aster que nunca o viu entre os candidatos antes, enquanto pergunta a Aster se ele não veio ao lugar errado. Smythes diz a Aster que o exame é para a elite da elite, e Aster apenas passa por ele, dizendo que não há problema se esse for o caso. Smythes grita com Aster, dizendo que todos no salão passaram por um treinamento rigoroso e voltaram para fazer o exame repetidamente. Ele zomba de Aster, dizendo que ele está andando se exibindo com uma espada do tamanho de uma criança, sonhando em um caminho de elite. Smythes continua dizendo a Aster que o exame não é para pessoas como ele, e casualmente diz a ele para se afastar se ele está apenas lá para passear. Enquanto isso, os outros candidatos não estão surpresos com isso, porque é assim que Smythes trata os novatos a cada ano. Além disso, eles não conseguem acreditar que ele está levando a sério Aster dos 7 couros. Smythes está completamente alheio a quem Aster é, e logo então Grian e seus capangas aparecem na cena. Grian cumprimenta Aster, seu primo, dizendo a ele que já faz um tempo. Aster expressa suas condolências sobre Dallas, mas Grian diz a Aster que ele não precisa se preocupar com Dallas, porque ele é uma vergonha que precisava morrer. Na verdade, ele se sente revigorado e contente que Dallas se foi porque ele sempre se comportava de forma arrogante, só porque era um ano mais velho. Grian então diz a Aster para não subestimar aqueles que estão na família principal, mesmo que ele tenha os 7 couros para se gabar, porque não há ninguém na academia para protegê-lo. Depois de dizer isso, Grian e sua gangue se afastam, mas os candidatos estão apenas impressionados que há 2 membros da família Elmheim presentes, o que significa que é um bom ano. É nesse ponto que Smythes percebe que ele está ferrado, e ele rapidamente se aproxima de Aster, agindo de forma amigável. Aster retribui o gesto enquanto sorri para Smythes, dizendo a ele que pode chamá-lo pelo nome. Não muito depois disso, eles se reportam ao primeiro local do exame, e o oficial encarregado do exame dá as boas-vindas a todos eles. Ele os informa que os cavaleiros reais são diferentes dos cavaleiros locais que atuam à solta no campo. Ele continua dizendo que eles protegem o rei e são espadas honradas que arriscam suas vidas pelo rei, o que significa que não precisam de pessoas inúteis. Ele lhes diz para considerar o exame do dia como um campo de batalha e que eles devem mostrar seu verdadeiro valor ao seu bel prazer. No fundo, Aster não consegue acreditar na bobagem que o oficial está dizendo, mas ele não se importa realmente porque finalmente voltou à academia. Novamente, quando ele estava sem asas, ele nem teve a oportunidade de ficar exatamente onde estava. Basicamente, além desse ponto, há um mundo dos fortes que ele nunca conseguiu alcançar.
e o homem que permanece no topo é Roderick. Aster implora para Roderick esperar por ele porque ele vai alcançá-lo em pouco tempo. No entanto, para fazer isso, primeiro ele precisa passar pelo exame de seleção, e nesse momento o oficial declara o exame aberto. De repente, um dos candidatos é derrubado no chão com uma flecha perfurando sua cabeça. Isso imediatamente diz aos candidatos que o exame não é uma piada, e os oficiais revelam que o exame é chamado de o julgamento da torre. Ele os informa que aqueles que chegarem ao final serão os vencedores. Em pouco tempo, uma chuva de flechas começa a cair sobre os candidatos que estão no salão. Alguns dos candidatos entram em pânico e tentam correr, mas as flechas ainda os atingem. Outros candidatos, por outro lado, formam um grupo para se proteger, e esses são ex-candidatos que já estão acostumados ao sistema. No entanto, mesmo com isso, a taxa de sobrevivência ainda é de cerca de 30%, e ele acredita que seu método de formar um círculo em breve atingirá seu limite. Basicamente, o que eles esperam ver é o poder avassalador que apenas alguém com um emblema de asa pode alcançar. De repente, alguns dos candidatos percebem que Aster não está se movendo, e eles acreditam que ele é um idiota que deve ter congelado de medo. Grian também acha que é o fim da linha para Aster, mas no momento em que algumas flechas vêm em sua direção, Aster facilmente repele todas elas. Os candidatos ficam em choque ao ver Aster criar um redemoinho com seu poder mágico só para repelir as flechas. Aster mantém isso, fazendo com que os outros candidatos comecem a perguntar que tipo de monstro ele é, porque nenhuma flecha está alcançando-o. Até mesmo o oficial está impressionado porque Aster está basicamente manipulando seu mana para parecer que ele está em uma tempestade. Logo depois, a chuva de flechas para, e o oficial fica surpreso que mais pessoas realmente sobreviveram do que esperava. O oficial elogia os sobreviventes, dizendo que eles passaram na primeira prova, ao contrário dos cadáveres que estão espalhados ao redor deles. No entanto, ele os informa que não há tempo para descansar, porque ele vai guiá-los para o próximo campo de provas. Smythe suspira em frustração, falando sobre como o oficial veio direto do inferno. Aster fica surpreso que Smythe já está exausto com as meras flechas que foram atiradas neles. Smythe, por outro lado, não consegue acreditar que Aster está agindo totalmente impassível, como se nada tivesse acontecido. Até mesmo o oficial está impressionado que não há sinal de cansaço em Aster, mesmo que ele tenha acabado de usar uma enorme quantidade de mana, e isso apenas prova o poder dos 7 couros. Mas ele está curioso para ver como Aster vai se sair na próxima prova. Grian, por outro lado, está irritado que seu primo sobreviveu, e ele se lembra de ter recebido uma ordem de alguém que lhe disse, para garantir que ele fizesse tudo ao seu alcance para impedir Aster de se tornar um cavaleiro real para o futuro de Helmheim. Ao chegar no próximo campo de provas, o oficial diz a eles que eles vão trocar suas espadas por espadas idênticas para garantir a justiça. Smythe está confuso com toda a situação, e Aster pergunta a ele se era diferente antes. E Smythe diz que eles nunca se preocuparam com suas espadas. Smythe sugere que eles possam estar cautelosos por causa da espada estranha de Aster. Nesse momento, Grian aparece, zombando de Aster, dizendo-lhe que parece que ele encontrou um capanga para si mesmo, que é Smythe. Smythe fica irritado ao ouvir isso, mas Grian rapidamente o intimida sussurrando em seu ouvido, dizendo que ele vai aprender uma lição dolorosa se balançar a cauda para a pessoa errada. Smythe treme de medo, e ele tenta fazer Grian retirar o que disse, mas Grian o ignora. Smythe até chega ao ponto de dizer a Grian que ele não tem nada a ver com Aster. Aster olha ao redor e percebe que está em um ambiente hostil. Nesse momento, o oficial aparece para explicar as regras a eles. Ele lhes diz que a segunda prova é uma batalha de cerco, e eles serão divididos em 3 times para lutar pelo controle dos campos uns dos outros dentro da floresta. Ele menciona que um campo é considerado ocupado quando a bandeira de uma equipe está levantada em seu mastro. Ele explica que a equipe que ocupar 2 ou mais acampamentos quando o sino da noite tocar será a vitoriosa. No entanto, qualquer ação que torne as bandeiras inutilizáveis, como destruí-las ou confiscá-las, é proibida. Além disso, não há outras ações proibidas, e eles estão livres para usar as espadas que receberam, pois podem até matar seus inimigos com elas. Após afirmar as regras, os oficiais informam que é hora de anunciar os membros da equipe que participarão das provas. Logo após, o sinal de fumaça sobe no ar e isso sinaliza que a prova começou.
Basicamente, há 3 bandeiras por equipe e eles precisam capturar pelo menos 2 acampamentos, incluindo o seu próprio. Smites diz a Aster que isso só pode significar que, entre as 3 equipes, haverá apenas um vencedor. Aster confirma isso e pergunta a Smites se há algo que o preocupa. Outros membros da equipe apontam que isso significa que teriam que lutar contra Elmheim. Aster percebe imediatamente que as coisas estão prestes a se deteriorar. Smites menciona que eles estão aterrorizados com a retaliação de Elmheim, porque seu oponente é Grian, o jovem mestre da principal família Elmheim. Smites diz a Aster para imaginar um cenário em que apontam uma espada para Grian durante a prova. Smites teme que a represália possa ser ruim e até causar a destruição de suas famílias inteiras. Smites avisa a Aster que todos estão com medo de fazer de Elmheim um inimigo. Smites conclui dizendo a Aster que sempre há uma próxima prova, então é melhor esperar até lá em vez de desperdiçar suas vidas. No final, Aster fica competindo sozinho em uma batalha de equipes. No entanto, ele entende o medo de Smites e dos outros, porque Elmheim é realmente aterrorizante. Eles são basicamente uma família de tiranos que não podem ser desafiados. Nas provas, Grian é o símbolo desse medo. Mesmo que seus membros de equipe acreditem que ele não entenderia isso, ele é como eles do ponto de vista de um outsider. Enquanto avança em direção à bandeira mais próxima, ele percebe que tudo está quieto, o que o faz se perguntar se ninguém se envolveu em combate ainda. Ou eles estão sendo cautelosos, ou há outro jogo em andamento. Nesse momento, ele encontra o cara com a bandeira amarela, e o cara expressa sua surpresa ao ver que Aster realmente veio, assim como a pessoa de interesse previu. Aster se pergunta o que o cara está dizendo, e além disso, ele nota que ele derrubou a bandeira do seu próprio acampamento. O cara então lança sua bandeira amarela no ar, e nesse momento, a bandeira vermelha, que é o símbolo da equipe de Grian, aparece à distância. De repente, Aster percebe que a equipe da bandeira vermelha e a equipe da bandeira amarela estão trabalhando juntas para derrubá-lo, com Grian liderando a carga